Boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do programa Literatura Local, programa que agora no dia 9 de setembro de 2016 completa 10 anos de produção e de apresentação ininterrupta pela TV Câmara, divulgando a produção literária, a produção cultural de Passo Fundo. Nesta noite conosco, um dos acadêmicos eleitos no final do ano passado para integrarem a Academia Passo Fundense de Letras, o poeta Luiz Lopes de Souza. Boa noite, Luiz. Boa noite. Em primeiro lugar, Luiz, para quem não conhece a tua biografia, um pouco da tua vida, onde nasceste, né, e como chegaste até este 2016 como membro da Academia Passo Fundense de Letras. Na verdade, Paulo, eu sou natural de Passo Fundo porque fui registrado no nosso antigo Campo do Meio, que hoje pertence a Gentil, né? É distrito de Gentil, então eu sou passo-fundense. Mas, na verdade, eu me criei em Marau, né? E os marauenses gostam de dizer que eu sou marauense. Mas eu já moro aqui em Passo Fundo há 25 anos, e a minha trajetória literária começou muito cedo. Eu comecei a escrever ainda muito jovem. Eu acho que tu lembra, né? A minha correria atrás da possibilidade de lançar o meu primeiro trabalho ainda quando eu tinha 19 anos. Então, o meu primeiro trabalho, né, foi em 89, eu tinha 19 anos. E a partir daí, a nossa criação literária foi se expandindo cada vez mais. Veio um novo livro em 95 e por aí foi. Participações em festivais, muitos, passei 20 anos quase, daí sem publicar a partir de 95, porque só veio recentemente, no fim do ano passado, né, o nosso terceiro trabalho. Mas nesse meio tempo, as minhas obras ficaram bastante conhecidas no Rio Grande do Sul, através dos festivais aí do Rio Grande do Sul. Tenho hoje mais de 60 obras em CDs. E foram essas obras que vieram a ser incluídas neste livro. Não todas, que eu tenho material para lançar um próximo aí que já está, né, em fase de acabamento e pretendo lançar talvez mais. Mas o teu gosto pela poesia, Luiz, lá em Marau, né, começou lá em Marau, sim, né, onde tu te criaste. Como é que tu começaste a gostar da poesia, especialmente da poesia gauchesca? Participando de rodeios, participando de CTGs, ouvindo pelo rádio, lendo livros. Como é que surgiu esse teu interesse? Não, na verdade, eu participei do meio tradicionalista desde criança, né? E sempre gostei da declamação. Mas esse veio poético parece-me que é uma coisa que a gente não sabe explicar. Como eu falei, eu comecei a escrever as minhas primeiras poesias, eu tinha 14, 15 anos. Tem algumas, inclusive, incluídas no livro, no meu primeiro livro. E daí foi se expandindo. Sempre gostei muito de leitura, sou um leitor inveterado, apaixonado, não só de poesia gaúcha ou só de literatura gaúcha. Li muito livros da literatura brasileira, né? De poesia, por exemplo, Castro Alves, li muito. Gosto muito de Vinícius de Moraes. E tudo isso foi influenciando para a gente prosseguir escrevendo e se aperfeiçoando cada vez mais. Alguns dos teus poemas, especialmente os teus poemas mais recentes, né, deste livro aqui, do Canto Rude dos Loucos, publicado no final do ano passado, alguns desses poemas, eles contextualizam a formação do Rio Grande do Sul, a vida do gaúcho, a vida do povo rio-grandense no Sul, com a história universal. Quer dizer, tu também és um leitor da história, né? Porque tu contextualizas com a Grécia, com Roma, com a Antiguidade, com o Egito, né? Como é que é esse trabalho de contextualizar? Foi o que eu falei, provém
de um leitor apaixonado e curioso, né? Então, as poesias gaúchas que eu escrevo, por vezes eu faço algumas comparações com a literatura universal mesmo, né? Como tem algumas aí que falam na Grécia Antiga, fala no Egito. Tudo isso provém de uma dedicação por parte do nosso trabalho voltado para a poesia. Porque o campeiro rio-grandense, né, o gaúcho, ele, ao mesmo tempo que tem uma característica local, né, típica da poesia gauchesca, muitas vezes até com um excesso de vocabulário regional, ele é universal. Nós temos entre vários povos da antiguidade, os povos nômades, os povos criadores de gado, né? Então, o gaúcho, né, esse tipo humano gaúcho, o homem do campo rio-grandense, ao mesmo tempo que ele é local, ele é universal. Exatamente. Começa também assim, ó, contando até pela história da bombacha, digamos assim, né? Bombacha não é essencialmente gaúcha. Não é nativa, não nasceu aqui. Não nasceu aqui. E toda a história do gaúcho provém, né, da Espanha, né, até chegar aqui no Rio Grande do Sul, chegou nos países do Prata antes, né? E tudo isso constrói uma ideia para a gente fazer uma poesia mais aperfeiçoada, que além de ser gaúcha, tem algo de universal também. Mas eu gostaria, Luiz, que tu lesses um poema do teu primeiro livro, né? Que é este aqui. Vamos mostrar a capa do livro, né? Versos chucros. Retorno. Né? Esse teu primeiro livro, um pouco da história do livro, como é que surgiu e ler um poema deles. Pois esse livro aí, Paulo, foi assim, que nem eu falei, comecei a escrever muito jovem e chegou um momento que os amigos começaram a cobrar, tipo, por que eu não montaria um livro, faria um livro. Claro que na época eu muito jovem fiquei até bastante perdido de como eu chegaria a fazer esse livro. Lembro que em 87, quando eu estava no quartel aqui em Passo Fundo, eu te procurei, lembra, Paulo? Através do saudoso Tenebra dos Santos Moura, né? A gente ficou, e foi ele que me apresentou para ti. E na época foi tu que me deu um rumo de como eu poderia fazer esse livro. Inclusive, né, foi quem escreveu a orelha do livro, fez toda a revisão do livro na época. Então nasceu, eu acredito, hoje olhando detalhadamente, que ele é um pouco prematuro, porque foram os meus primeiros trabalhos. Mas uma coisa interessante é a coragem que tu tivesse, né, de publicar esse livro. Tem gente que morre de velho com pilhas, calhamaços de textos e tem medo de publicar. Se tu não tivesse publicado esse livro, tu não estarias hoje com este terceiro livro, não estarias na Academia Passutense de Letras e pelo que eu acompanho de todos esses movimentos poéticos do Rio Grande do Sul, da poesia gauchesca, reconhecido como um dos melhores, dos mais representativos poetas gauchescos da atualidade no Rio Grande do Sul. Quer dizer, é um estímulo, inclusive, para os jovens, o teu exemplo, né, de publicar, ainda jovem. Esse teu livro, esses teus poemas se tornaram muito populares nos concursos de declamação dos rodeios, dos CTGs, né? Eu te falava anteriormente até, Paulo, que eu fico surpreso à procura que tem desse livro, que eu não tenho mais, esgotou-se a edição já fazem vários anos, e eu não voltei a reeditar. E a procura é muito grande, principalmente por algumas poesias que se tornaram bastante conhecidas em termos de rodeios aí pelo Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, até no Brasil, né? E poesias que hoje eu olho, acho elas um tanto infantil, mas por incrível que pareça, são as poesias que mais se destacaram dentro do livro, declamado principalmente por crianças. Tem uma aqui, que é Primeiro e Último Sonho. Essa poesia aqui, até hoje, declamam mas imensamente aí pelos rodeios do Rio Grande do Sul. E eu tenho muito orgulho. Às vezes eu olho, deveria ter feito diferente tal poesia aqui.
Mas foi o momento, né? Foi o momento. E tenho muito orgulho dele, né? Porque nem tu falaste, se não tivesse lançado, naquela época talvez até hoje eu não teria, quem sabe não tinha seguido, né, nessa minha trajetória como autor de poesias do Rio Grande do Sul. É essa que tu lerás? Esse primeiro e último sonho. Ela é meia longa, Paulo, posso dar uma... Dá, eu não sei como é que nós estamos de tempo aí. Qualquer coisa, nosso técnico faz um sinal e a gente corta daí, tá? Então tá, o primeiro e último sonho. Meio perdida no tempo, Joaninha fez 7 anos. No rancho humilde e pobre à beira do corredor. Presente ela já sabia, não ia ganhar. O pai não podia comprar. E assim, mais uma vez, lá se foi a esperança de seu sonho de criança nesse dia realizar. Desde o dia em que Joaninha se conhecera por gente, ela tinha um sonho lindo, o primeiro sonho que teve na sua infância pobrezinha. A esperança não perdia de ganhar um certo dia, todo enfeitado de renda, um vestidinho de prenda. Oh, meu Deus, que sonho lindo e que realidade mais triste. O seu pai era o João, que na pobre sina de peão passava dias tropeando, repontando ilusões, cumprindo a triste sina de um pai pobre, mas honrado. No rancho deixava a China, sua esposa bem-querer, tomando conta de tudo e da filhinha querida, a sua razão de ser. E Joaninha, inocente, cada vez que o pai chegava, sorridente perguntava se o pai tinha lhe trazido aquele lindo vestido que em sonho ela viu. Mas o pai, coitado, tristonho, quase chorava. O dinheiro que ganhava às vezes até faltava para o sustento deles 3. E mais uma vez Joaninha ia ao catre se esconder, para chorar e ninguém ver que realmente era lindo o seu sonho de criança. Com seu peitinho gaúcho, talvez um dom que Deus lhe deu por ter nascido prendinha neste Rio Grande sagrado. Mas para Joaninha o vestido era apenas faz de conta. Nesse dia tinha visto num velho jornal que o pai trouxera enrolado as coisas, a foto de uma prenda que sorridente vestia um vestidinho de renda. Na mesma noite, Joaninha, ao dormir, sonhou que viu do jornal sair a prendinha e lhe entregar um vestido igual ao que ela vestia. Acordava soluçando por ver que era mentira. Tudo fora uma ilusão. Lá estava o catre vazio, fora um sonho e nada mais. Mas cada vez que o pai saía, não deixava de pedir. Todo dia, quando acordava, com esperança olhava, parecendo que enxergava aquele lindo vestido. Era início de dezembro, na entrada do verão, e lá se foi o João, com esperança de sorte na busca do ganha-pão. Quando partiu, chorou, pois mais uma vez a pequena Joaninha lhe pedira o vestido tão sonhado. E lá se foi João magoado por ser um pobre peão. E assim passaram-se os dias, e Joaninha, com a mãe, esperava ansiosa pelo retorno do pai. O fim do ano chegava e Joaninha lá estava. Sabia que era difícil, mas mesmo assim esperava e todas as noites rezava depois da bênção da mãe. Mas um dia Joaninha amanheceu adoentada. Talvez uma simples febre, pensou a mãe preocupada. E assim passou o dia, Joaninha cada vez pior. Caiu a noite tristonha e a mãe desesperada, sem saber o que fazer, em um lugar sem recurso, naquele rancho solitário. Pensava 1000 coisas, mas sem poder fazer nada. Ao pé da cama sentada, rezava para o Deus Senhor. Mas Joaninha abatida demonstrava passar mal, cruelmente atingida por uma doença fatal. E se pelo menos João chegasse, faria alguma coisa, mas ele estava longe. E assim, madrugada alta, ali estava Joaninha delirando em febre, já amortalhando seu sonho tão lindo de criança. E mesmo beirando a morte, se sentia uma prenda, e na ilusão da agonia, ela enxergava Jesus lhe entregar, feito de luz, um vestidinho de prenda. Enquanto que lá bem longe, João comprava o mantimento
para logo voltar para casa. Há dias andava fora tropeando pelo sustento. E assim, lá no povinho, quando ele entrou na venda, viu na vitrine exposto um vestidinho de prenda. Sentiu saudade da filha e lembrou que o Natal chegava. Foi então que prometeu com sua honra de homem: nem que eu quase passe fome, hoje eu vou comprar, para dar de Papai Noel a minha linda Joaninha. O destino é traiçoeiro. Ele nem sequer imaginava que Joaninha, pobrezinha, já tinha partido, levando o primeiro e último sonho. E assim para o pobre João restou a angústia de peão. Noite feliz, pobrezinho nasceu em Belém. Era o canto, a prece do funeral. Um caixãozinho e Joaninha, que parecia sorrir com o vestido de prenda, seu presentinho final, primeiro e último sonho, era a noite de Natal. Pois bueno, esse poema do Luiz Lopes de Souza, um dos mais novos integrantes da Academia Pausaniense de Letras, é um dos mais conhecidos e declamados, especialmente pelas meninas, pelas prendinhas nos rodeios e nos CTGs do Rio Grande do Sul. Nós estamos conversando com este poeta que ingressou na Academia Pausaniense de Letras. Vamos para um rápido intervalo e retornamos a seguir. Estamos reiniciando o programa Literatura Local desta noite, programa que no próximo dia 9 de setembro completa 10 anos de ininterrupta apresentação. E que é um espaço da TV Câmara dedicado à divulgação da produção literária de Passo Fundo. Conosco nessa noite o poeta e integrante da Academia Pausaniense, Luiz Lopes de Souza. Luiz, o teu ingresso na academia, como é que tu vês o teu ingresso, como é que tu vês essa participação, tu que já fazes parte da Estância da Poesia Crioula, que é a Academia Chucra do Rio Grande? Para mim, Paulo, na verdade é uma grande honra, uma grande satisfação, assim, porque eu não sonhava com isso, eu achava que era uma coisa muito longe para mim sonhar, chegar à Academia Pausaniense de Letras. Conheço bem a história da academia, uma entidade que tem 75 anos, né? E nem me passava pela cabeça que um dia eu chegasse até lá. Porque sempre vi os grandes intelectuais voltados para a literatura fazendo parte dessa entidade. Mas, por ousadia, tive a coragem de me candidatar. E hoje me sinto muito feliz, mas por outro lado, carregando sim um compromisso de bem representar a academia, né? E representar também o nome dos confrades que tão bem representam a literatura de Passo Fundo. Luiz, eu estou aqui com o teu segundo livro de 1995, né? Prece. Um livro de poemas editado pela Bertier de Passo Fundo. E eu gostaria de solicitar que tu escolhesses um dos poemas deste teu livro para compartilhar com os nossos telespectadores. Bom, esse livro aqui, Paulo, ele veio mais ou menos na mesma linha desse. E deixa eu escolher um aqui. Essa poesia aqui, Um Ébrio, uma poesia diferente, um pouquinho engraçada, meia maluca, que nem os poetas. Então, Um Ébrio. O manto negro da noite quieta abafa ao longe um cusco latindo.
O campo deserto tristonho completa o vago silêncio do pago dormindo. Pro ébrio, coitado, sobrando razão, para afogar na canha o soluço seu, morria, morria na solidão, criando fantasmas no amor que perdeu. E é no silêncio de 1000 madrugadas que o mundo se cala para seres mortais. Os vivos não creem em coisas contadas, nem veem mistérios que o mundo nos traz. Até mesmo a lua tem ar de mistérios, perdida no espaço também adormece, clareando ao longe algum cemitério, onde o remorso na noite mais cresce. Parece silêncio, mas eis que ao longe acampa solita num eco tremeu. O branco fantasma, semelhante a um monge, num surdo soluço devagar se ergueu. A noite calou-se para a estranha figura. Que um vivo não crê, nem sequer olhando, nem mesmo a ciência explica a amargura de um morto que volta ao mundo chorando. Com súbito espanto, a distância olhou, buscando o horizonte do escuro infinito, a cruz solitária na cova deixou e num rumo além seguiu despacito. Parou de repente com visão perdida, buscando um rancho que ao longe avistou. Sua voz misteriosa, tremente, dorida, causando arrepios, assim ecoou. Mulher formosa que amei loucamente e que mesmo morto jamais esqueci, por que traíste esta alma dolente e o amor eterno que jurar te vi? Ainda te amo, é verdade, não minto, teus passos na vida eu morto segui, e é grande a vergonha e a dor que sinto aqui neste peito que bateu por ti. Baixando a cabeça, com dor tão sentida, a fronte exausta lhe pendeu na mão, chorando a saudade da mulher fingida, que mesmo na morte é sua paixão. De novo buscou o rumo do nada, seu pranto se apaga na sinistra luz, chorando o desprezo da mulher amada no eterno silêncio da fantasma cruz. De novo soluços, chorosos, banais, fantasmas se calam na campa tão nua, só resta remorsos que são irreais e que o silêncio traz em noites de lua. Criando fantasmas no amor que perdeu, morria na solidão, para afogar na canha o soluço seu, pro ébrio coitado, sobrava ilusão. No primeiro bloco do programa, tu falaste das tuas leituras de Castro Alves. Nesse poema ecoa exatamente os chamados ultrarromânticos ali, o Castro Alves, o Álvares de Azevedo, né, vários poetas daquele período, né, é interessante. Aliás, o Castro Alves influenciou muitos poetas gauchescos, né, especialmente aqueles da década de 30, 40, 50, eles foram muito influenciados pelo Castro Alves. Na verdade, Paulo, quando eu lancei esse livro aqui, eu vinha embalado numa paixão total pela literatura brasileira, e li muito Castro Alves. Castro Alves demais, tem, inclusive eu acho que todos os livros de poesia dele, que não são tantos, né? Ele morreu muito jovem, né? 24 anos. 24 anos. E provavelmente tenha influenciado um pouco que ele tem. Esse próprio ritmo marcial de marcha, né? Exato. Que é típico dos eneassílabos e endecassílabos dos versos de 9 e de 11 sílabas dos ultrarromânticos. Não sei se assim, Paulo, deu para perceber que aqui eu já estava um pouco mais maduro. Sim. Eu já tinha uma preocupação com a métrica, com a rima, né? Com o ritmo. Com o ritmo, coisa que a gente foi aprendendo no decorrer do tempo, com muita leitura e praticando, escrevendo, né? Porque escrever é um exercício como qualquer outro, né? Quanto mais você escreve, mais você domina a técnica. É treino, 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 né? É como futebol, como qualquer Exato. esporte, como tudo na vida, né? Quanto mais você pratica, melhor você fica. Por exemplo, o Jaime Caetano Brown, ele tinha uma facilidade de fazer as décimas dele, né, as pajadas, que ele conversava com a gente em forma
de pajada. Já era quase que espontâneo, natural era uma coisa nele. espontânea, tinha uma facilidade incrível para fazer isso. E eu tenho quase que certeza que ele adquiriu isso no decorrer do tempo, né? Sempre praticando, escrevendo, fazendo pajadas pelos palcos aí do Brasil O primeiro afora. poema que ele escreveu, né, existe cópia dele, inclusive, né? A cópia autográfica, com a própria letra dele, ele escreveu durante um jogo de futebol entre os alunos do IE do Conceição. Ele se lesionou e tal, ficou, e escreveu num pedaço de jornal contando a história daquele jogo lá na década de 40, 50, Sim. porque o pai dele foi o primeiro coordenador regional Sim. de educação Sim. de Passo Fundo. Né? Bom, mas agora no ano passado, depois de tantos anos, tu lançaste o teu terceiro livro, né? Do Canto Rude dos Loucos, Poesias Gauchescas, que é tem a cara do Luiz Lopes de Souza, que é a cara mais madura, que está naqueles dois livros primeiros. Né? Já o Cavanhaque já meio mouro, né? Mas a gente vê que tem o Luiz Lopes de Souza ali, mas não é mais aquele Luiz Lopes de Souza de 20 e tantos anos atrás. É um Luiz Lopes de Souza mais maduro. Antes de pedir que declames que leias um desses poemas, eu gostaria que tu falasses sobre a participação nos festivais e sobre os festivais de poesias gauchescas que ocorrem por todo o estado e dos quais tu tens sido um dos grandes vencedores. Paulo, o surgimento dos festivais aí no Rio Grande do Sul foi uma coisa fundamental para a poesia, para a nossa poesia gaúcha. Porque é claro que vinha de uma leva de grandes poetas, Aureliano Figueiredo Pinto, José Jaime Caetano Brau, Aparecido Varrilo, só que eles já estavam numa fase... Já estavam velhotes. Já estavam velhotes, tanto que já partiram, né? Sim. Que já partiram. E estava assim, meio que desaparecendo os poetas gaúchos. Quando surgiu os festivais, existia um interesse de alguns que já tinham o dom e não estavam desenvolvendo para poderem participar desses festivais. No meu caso, eu continuava escrevendo, mas foi bom porque eu procurei aperfeiçoar o meu trabalho. E deu certo, né? Porque 20 e poucos anos aí participando de festivais, eu premiei praticamente todos os festivais do Rio Grande do Sul. Todos. E está surgindo mais outros festivais por aí. Só que é uma coisa importante que está surgindo outros poetas. E agora, eu já com a barba meio moura um pouco, já estou passando para a ser considerado um dos poetas mais antigos. Estou avaliando muitos festivais, e já sendo homenageados em algumas coisas assim, né? E está surgindo uma gurizada nova aí escrevendo muito bem. Então, eu acredito que foi algo de fundamental importância para a nossa poesia, o surgimento de festivais. E um estímulo para que o poeta continue produzindo. É uma forma também de divulgar. São dezenas e dezenas de pequenos livros com os poemas, eles vão circulando. Então, eu acho que foi um detalhe interessante e de estímulo à produção da poesia gaúcha. Né? Eu tenho certeza que, se não tivesse surgido, assim como a música nativista não tivesse surgido, estaria onde está hoje em termos de música. E em termos de poesia, também não, se não tivesse surgido os festivais. Divulga muito a poesia do Rio Grande do Sul e, assim sendo, toda a cultura do Rio Grande do Sul. Nós tivemos a oportunidade de compartilhar poemas dos teus dois primeiros livros. Teus livros da juventude, tuas primícias literárias, teus trabalhos de poeta iniciante. Mas agora tu compareces com um livro que já é o poeta maduro. Já é o poeta, né, com 20 e tantos, com 30 anos de
de experiência e de prática literária. Então, solicito mais uma vez que tu escolhas um desses poemas aí para ler. Ian, enquanto tu procuras, o teu primeiro livro, os teus primeiros livros estão esgotados. Estão esgotadas as edições. Mas esse teu livro mais recente ainda está disponível nas livrarias aí de Passo Fundo? Sim, sim, está disponível aí na Livraria Nobel, nas lojas que vendem produtos gauchescos aí, tem o teu livro. Isso é importante a gente divulgar. Então, na Nobel, qual delas? Na do shopping ou na outra? Não, na outra lá da Laura, isso, da General Osório. Isso. Tá, na Nobel da General Osório e nas lojas que vendem produtos gauchescos está disponível o teu livro. E hoje em dia existe um contato muito fácil através das redes sociais, né? Por qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente. Mas eu tenho esse poema aqui, Paulo, eu acho ele muito bonito. Tenho vários aqui, os nossos confrades lá preferem alguns, né? Mas eu vou ler esse poema aqui, ó. A gente foi premiado na Sesmaria da Poesia Gaúcha lá de Osório, né? Foi defendida brilhantemente no palco pelo nosso amigo grande declamador Paulo Ricardo dos Santos. Pai do Saulo, que é o nosso câmera hoje. Então, eu vou ler esse poema aqui. O Senhor de todos os tempos. Deus, por regra da criação, fez o tempo em 3 etapas e os chamava de irmãos. O mais velho era o passado, cauteloso e experiente. Conhecia com detalhes primórdios remanescentes do homem e a evolução. Os forjados pelos deuses nos mitos da antiguidade. Os remotos precursores descendentes de Adão. Sabia de cada raça, cada cruza, cada crença. Milênios miscigenados lascando e polindo a pedra na história da geração. O segundo era o presente, atualizado e atento. Conhecia o contemporâneo real a cada momento. A hegemonia do homem buscando a superação, muito longe de ser mito, muito longe de ser lenda, a templa do homem culto, robusto em seu universo, moldado pela marreta na bigorna do progresso. O mais jovem era o futuro, sonhador e irreverente. Uma preocupação constante para o passado e o presente. Do homem sabia apenas o que seria amanhã. Projetos mirabolantes com requintes de aparência, um homem automatizado na evolutiva tendência. Mas eis que, no sul do mundo, no extremo de um continente, uma silhueta estranha se perfilou no horizonte. Tinha a coxilha por trono, qual um rei petrificado num pedestal de gigante. E um brado tremeluzente retumbou no mundo inteiro, chamando a atenção do tempo como para dar um conselho. O passado, mesmo em susto, consultou seus alfarrábios com extrema inquietação. Vagou pelos continentes, por museus e monumentos, desde o princípio até então. Mas não encontrou registros nem sequer identidade de um homem tão imponente nos vidos da humanidade. O presente, preocupado, querendo saber quem era, urgiu por laboratórios, revendo 1000 relatórios nos 4 cantos da terra. Impressionava na estampa o tal homem diferente, a impor seu atavismo nos confins de um continente. O futuro, por curioso, analisou bem de perto, já pensando nos detalhes de algum vindouro projeto. Era um ser interessante no seu vulto de titã, talvez uma boa cópia para algum homem do amanhã. Mas quem seria o tal homem que num brado de trovão desafiava o próprio tempo de lança firme na mão? Foi então que Deus, o Criador soberano, que observava silente as trapalhadas do tempo, enfim quebrou o silêncio. Vocês 3, escutem bem. Esse é um ser diferenciado que só eu sei de onde vem. É o padrão do homem puro, traz liberdade na alma e morre pelo seu chão. Tem um presente seguro porque busca no passado o exemplo para o futuro. Seu gênio é purificado, embora humilde e sem luxo. Senhor de
todos os tempos que eu batizei de gaúcho. E com esse poema do poeta e integrante da Academia Pastorense de Letras, Luiz Lopes de Souza, e nós te agradecemos pela presença, Luiz, nós encerramos o programa Literatura Local dessa noite, agradecendo aos telespectadores e telespectadoras por mais esse prestígio.